Boa noite, estamos a chegar ao final da primavera, o verão já espreita. Esta noite temos o prazer de receber na Soberania TV o presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, Manuel Campos, à beira de completar 60 anos em outubro próximo, 3 anos depois de iniciar a sua primeira grande experiência autárquica. Bem-vindo, sinta-se em casa. Como é que surgiu esta oportunidade de abraçar o cargo político que desempenha atualmente? Olha, antes de mais, quero dar as boas noites, não só ao meu amigo, como a todas as pessoas que nos estão a ver e, em particular, aos meus fregueses da minha freguesia. Esta minha experiência política iniciou-se no mandato anterior, pela mão do Pedro Gomes, que me convidou a fazer parte da lista à Junta de Freguesia, lista essa que venceu as eleições no primeiro mandato da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, e por força disso eu fui ficando e ele lançou-me, digamos, na boca do lobo, como se costuma dizer, e eu aceitei este desafio e não estou arrependido de tal, apesar de alguns dissabores que nós de vez em quando temos e que também é um pouco fruto desta nossa atividade, não é? O meu amigo que esteve também já em função autárquica saberá, tão bem quanto eu, que nem sempre isto é um mar de rosas, é também, às vezes também as rosas têm bastante espinhos, não é? Mas de qualquer das formas, nós fomos para lá, e nomeadamente eu, que fui para lá, por minha livre e espontânea vontade, portanto não posso neste momento queixar ou dizer que está mal ou que está bem, é o que está e como tal. Levarei o meu cargo até ao fim e executarei-o o melhor que posso e sei. Que foi isso, aliás, que eu prometi aos meus eleitores e ao povo daquela freguesia. E que balanço então faz estes 2 primeiros anos e meio do mandato à frente daquela que é a segunda mais populosa freguesia do Concelho de Águeda? Sim, olha, eu pessoalmente faço um balanço positivo. E porquê? Houve, desde o início, uma aposta muito forte na obra de proximidade. Eu sempre disse, desde a campanha, que iria apostar na obra de proximidade. E é isso que nós temos feito. Obra de proximidade. E porquê a obra de proximidade? Nós, juntas de freguesia, não podemos ter a veleidade de alavancar grandes obras. Porque não podemos. Salvo honradas exceções de algumas freguesias que têm rendimentos e têm capacidade para tal. Nós, União de Freguesias de Recardães e Espinhel, não temos. As grandes obras têm que ser alavancadas por uma entidade, que neste caso é a Câmara Municipal de Águeda. Nós temos que alavancar a obra de proximidade. É o passeio, é a baleta, são todas aquelas pequenas obras que nós temos que fazer no dia-a-dia. Limpezas e tantas outras coisas. Se me procurar se essa obra dá visibilidade, provavelmente não dá. Porque o que dá visibilidade são as grandes obras. As obras de fachada, quer dizer, grandes, um complexo disto, um parque ali ou qualquer coisa desse género, isso de facto dá muito mais visibilidade que a obra de proximidade. Mas eu devo dizer que, se juntarmos todas as obras que nós fizemos, desde o início deste mandato até agora, em termos de metros, nomeadamente, em termos de metros lineares, de passeio e de baletas e de outras obras complementares, nós teremos certamente muitas centenas de metros de obra feita, que as pessoas só não veem, muitas vezes, se não quiserem ou não estiverem dispostas a isso. Mas se estiverem um pouco atentas, e eu sei que há fregueses meus que estão atentos a isso e que sabem onde, de facto, onde as coisas foram feitas. Vão verificar
que efetivamente a obra está lá, quer dizer, e tem-se feito, e continuamos a fazer, e iremos continuar a fazer, até ao final do mandato, se tivermos saúde e para tal, não é? Porque o tempo também, neste momento, é um tempo, de facto, de uma incerteza muito grande, mas nós iremos fazer, com certeza, bastante obra, não é? Já que eu disse que este é o seu segundo mandato na vida política, o primeiro integrou a equipa Sim. de Pedro Gomes, agora preside a União de Freguesias. A política autárquica é exatamente aquilo que estava à espera ou esperava mais? Não. Não é exatamente aquilo que eu esperava. Eu estive, como disse, eu venho de um mandato com o Pedro Gomes, em que eu não era presidente, eu era vogal. Atenção. E havia muitas coisas que eu não tinha percepção delas. E não tinha percepção porquê? Há uma coisa que eu verifico assim que tomei posse como presidente. Uma junta de freguesia move-se muito à volta do seu presidente. Uma coisa é o meu amigo, que é vogal, dizer que sim, senhora. Outra coisa é o presidente dizer à pessoa sim, senhora. As pessoas gostam de ouvir a palavra do presidente. Para eles, a palavra do presidente é soberana, é importante. E eu não tinha essa percepção. E porquê? Porque, como eu agora, a qualquer hora do dia ou da noite, eu devo dizer que se a qualquer hora do dia ou da noite me ligar, eu atendo. O telefone está sempre ligado. Está sempre ligado, 24 horas por dia. E era isso que o anterior presidente fazia, porque eu sei que o fazia, e como tal filtrava muitas das coisas que chegavam depois ao restante executivo, que é, nomeadamente, aquilo que eu faço agora, pondo o meu executivo ao corrente das situações, mas, em primeira instância, quem vai, de facto, receber a reclamação, quem vai ouvir o freguês e a reclamação que ele tem, serei, e sou sempre habitualmente, sou sempre eu. Não é? E como eu disse, há uma coisa de que eu me posso orgulhar. Nunca deixei de atender um freguês meu, ouvir a sua reclamação, ouvir, digamos, a sua queixa e, sempre que possível, atendê-la ou, pelo menos, dar-lhe uma palavra de conforto, que é isso muitas vezes também que eles nos procuram para isso mesmo. Não é? Ao longo deste tempo tem demonstrado, aqui e ali, algum desconforto com atitudes menos cívicas dos cidadãos. Equipamentos danificados, resíduos depositados em locais inapropriados e outras anomalias. Qual é o sentimento de um presidente de freguesia quando isto sucede? Impotência? Olhe, sobretudo, desânimo. Eu devo dizer que, para quem vive estas coisas e gosta de ter as coisas minimamente limpas e asseadas, porque, repare, ninguém, mais do que eu, gostava de ter a freguesia num brinco, limpa, de ponta a ponta, sem resíduos espalhados por aqui e por além, colchões além, sofás noutro sítio, quer dizer, às vezes agora até já é mais completo, porque agora até já há mobílias completas, não é? Não é só os sofás e os colchões, agora até já há mobílias completas, não é? Portanto, repare, isto é extremamente complicado. Para uma pessoa que vive isto, sente um desânimo total. E depois sente um desânimo ainda maior quando percebe que os funcionários que deviam estar a executar outras tarefas que lhes são atribuídas e que de facto eles deviam fazer, não. Estão a recolher colchões, sofás, frigoríficos, pneus. Tenho que ir recolher, mas disso irei dar conta ao CEPNA e estou a ponderar fazer uma queixa-crime contra autor desconhecido, que fizeram o favor de me depositar num pinhal junto ao cemitério de Espinhel uma carrada de telhas de fibrocimento com amianto. Portanto,
E eu vou ter que ir lá, recolhê-las, provavelmente terei que as mandar para reciclar, porque as pessoas... Olha, não sei, eu não consigo descrever este tipo de atitudes. Será da pandemia? Epá, eu quero acreditar que esta pandemia não afeta as capacidades mentais das pessoas. Não é? Não será. Não será certamente. Não será certamente, não é? Mas eu já ponho isso até em dúvida, não é? Porque... Há dias conversávamos sobre a limpeza dos espaços públicos e da incapacidade das freguesias em manterem os seus territórios sempre asseados, como o senhor gostava que estivessem. Recardens e Espinhel têm, por exemplo, cerca de 20 km quadrados de área. Os fregueses podiam ajudar? Olha, eu penso que esse tema, essa pergunta que me fez agora, eu acho que ela tem que ser objeto, digamos, de um grande debate, num debate público e sério, sobre a limpeza do espaço público. E porquê? Porque, tal qual está, e nomeadamente os recursos financeiros e logísticos que as autarquias têm, não são suficientes para fazermos uma limpeza adequada de todo o território. E quando eu falo de todo o território, eu falo nomeadamente do meu território. Eu não consigo. Eu não consigo. Não só em termos económicos, como em termos logísticos, eu não consigo. Para as pessoas terem uma noção dos custos de uma limpeza, o anterior executivo, em 2016, adjudicou a limpeza da urbanização Alto do Rio a uma empresa exterior. Eu devo dizer que essa limpeza teve um custo de cerca de 3.000 euros. Só a limpeza da urbanização Alto do Rio. Para que se saiba, a urbanização Alto do Rio já foi limpa uma vez este ano e os homens da autarquia, os meus homens, terão que entrar forçosamente a limpar novamente a urbanização Alto Rio, porque ela neste momento está num estado deplorável. Eventualmente na próxima semana, esta semana já não será, mas eventualmente na próxima semana entrarão a limpar novamente a urbanização Alto Rio. Se nós pensarmos que já foi limpa uma vez, já devia ter sido limpa mais outra vez, ou seja, 2 vezes, se pensarmos que ela teria de ser limpa, nomeadamente lá outra vez para setembro, e eventualmente outra vez antes do fim do ano, teríamos 4 limpezas. 12.000 euros. 12.000 euros. Sabe quanto é que a União de Freguesias de Recardens e Espinhel recebe da Câmara Municipal de Águeda para protocolos? Eu não faço ideia. 60.000 euros. Portanto, que não englobam só a limpeza. Que não engloba só a limpeza. Portanto, se eu, numa urbanização Alto Rio, limpo, gasto seguramente 10.000 euros ano, já imaginou, nesses 20 km quadrados que o meu amigo frisou, que são cerca de 100 km de vias, que têm que ser limpas, Claro. Repare quantas urbanizações Alto do Rio eu não tenho na freguesia, na União de Freguesias de Recardens e Espinhel. É difícil. É notoriamente insuficiente, quer dizer, a delegação de competências que a Câmara Municipal tem com a minha União de Freguesias e com todas. Mas isto é um problema que já é recorrente, não de agora, mas de há uns anos é esta parte, não é? Portanto, eu penso que esta situação terá de ser repensada, e daí eu dizer que isto tem que ser objeto de um debate, eu penso que um debate público, porque não, a propósito das limpezas, quer dizer, das freguesias, quer dizer, não só das freguesias, do espaço público. Porque também nós temos forma também de combater isso, não na sua totalidade, mas de nos ajudar substancialmente, que é a utilização de monda química, não é? Mas isso nós precisamos também que a Câmara Municipal
como fazem outras câmaras municipais aqui à volta, dê também uma amostra de que está de facto também disponível para enverdar por esse caminho, não é? Porque só mecanicamente é extremamente difícil. E então, com a escassez de meios que esta Câmara Municipal tem de há uns anos a esta parte, de há muitos anos a esta parte, não é? Penso que por uma teimosia que eu ainda não percebi muito bem porquê, é difícil, não é? Porque se o meu amigo verificar que a Câmara Municipal tem um destrucedor ou dois, tem 2 destrucedores, que ou um está avariado, ou o outro não tem operador, ou não tem operador para os 2, quer dizer, é difícil, não é? Porque nós não podemos contar com a ajuda desses meios que são fundamentais na limpeza, não é? Portanto, e nós, juntas de freguesia, não temos capacidade para ter máquinas dessas, não é? Porque são máquinas extremamente dispendiosas, e vê-se que a Câmara Municipal investiu há pouco tempo numa máquina nova dessas, num destrucedor novo, que, como eu digo, não devia ter só esse, não é? A Câmara Municipal tem de pensar em ter mais do que um, tem que ter uns 3 ou 4 para satisfazer, digamos, todas as freguesias do concelho, não é? Que isso era fundamental. O senhor chegou à presidência da freguesia já com a agregação de Recardens e Espinhel concretizada. Acha que se deu um passo positivo ou a organização administrativa anterior era mais benéfica? Olha, eu já cheguei à União de Freguesias de Recardens e Espinhel com a agregação feita. Portanto, eu no primeiro mandato que tive, como disse, como vogal, portanto, foi o primeiro ano da agregação. E repare, isto é muito difícil até nós falarmos sobre a questão das agregações. Porque Recardens e Espinhel são 2 realidades completamente distintas. Se Recardens tem um espaço urbano perfeitamente definido, quer dizer, e que estava com algum desenvolvimento, quer dizer, e estava com algum arranjo, digamos, estético até, pode-se dizer assim, e que estava arranjadinho, quer dizer, nós em Espinhel temos um espaço completamente diferente. O espaço não é tão urbano, zonas perfeitamente distintas, quer dizer, de lugares perfeitamente distintos, não tão compactados como Recardens, portanto, e é mais difícil. E depois também havia, digamos, uma escassez de meios completamente diferentes dos de Recardens. Não é? Eram coisas completamente distintas, não é? Agora, teve que se colmatar, digamos, muitas dessas falhas que existiam, não é? E estamos a pouco e pouco a conseguir, e temos, de facto, neste momento, um parque de máquinas que é invejável, não é? Também por força da tal escassez de máquinas que a Câmara nos põe à disposição. Porque, entretanto, nós, juntas de freguesia, tivemos que assegurar, digamos, a nossa operacionalidade. E nós só conseguimos assegurar a nossa operacionalidade tendo equipamentos, não é? E é isso que nós temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos todos. Os fregueses de Recardens dizem que o senhor faz mais obra em Espinhel e os de Espinhel dizem o contrário, ou isso não se coloca na União de Freguesias? Não se coloca? Coloca-se não só em Recardens e Espinhel, como em todas as uniões de freguesia. Exatamente. Isso coloca-se em todo lado. Mas eu não vejo isso por esse prisma. Não vejo, e não tem sido assim. E devo dizer que posso demonstrar que não é assim. E demonstro até com números, não é? Agora, pode haver algumas obras que são mais visíveis num lado do que noutro, não é? Mas o que nós fazemos sempre é uma repartição o mais equitativa possível das verbas, não é? Portanto, agora, é lógico que eu, quando iniciei aliás, foi no mandato passado que se iniciou, e eu agora irei dar continuidade à execução do projeto do Complexo Desportivo do Passal, as pessoas disseram, pois é, tem que ser para Recardens.
Mas esqueceram-se que, entretanto, fizeram-se obras de vulto em Espinhel, nomeadamente, a nível de construção de passeios e valetas, que nós fizemos uma grande requalificação de algumas ruas de Espinhel e vamos continuar a fazer ainda este ano. Portanto, as pessoas podem estar descansadas que essa repartição de verbas será equitativa. É preciso também perceber que Espinhel tem mais lugares, muito mais, digamos, mais destacados do que propriamente Recardães. Recardães, como é mais compacta, quer dizer, não tem alguns lugares que Espinhel tem, não é? Portanto, e que reivindicam também, por si só, algumas obras. Não é? Muito bem. Sabemos que na semana passada teve uma reunião na Câmara Municipal para tratar de assuntos relacionados com a extensão de saúde de Recardães. O que é que foi falado? Olha, a propósito desse encontro que tivemos na semana passada na Câmara Municipal, para falar sobre a extensão de saúde de Recardães, foi uma reunião circunstancial, porque a reunião era para ser com o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Pedro, da ACES de Baixo Boga, e com o Sr. Vasco, Presidente da União de Freguesias de Blasaima, Castanheira e Agadão, e acabou a suceder também comigo, porque eu, em conversa com o Sr. Presidente da Câmara, mostrei algum desagrado a propósito do funcionamento da extensão de saúde de Recardães. E ele convidou-me a estar presente nessa reunião. Disse-me, olha, eu vou cá ter na sexta-feira o Dr. Pedro, da ACES de Baixo Boga, e gostava que o meu amigo cá estivesse e ele ouvisse de viva voz aquilo que o meu amigo tem a dizer ou os problemas que me está a colocar sobre a extensão de saúde de Recardães. E foi por isso que eu estive presente e que fiz saber ao Dr. Pedro, quer dizer, o meu desagrado por algumas situações que se estão a passar na extensão de saúde de Recardães, um pouco também igual ao que se está a passar um pouco por todas as extensões de saúde do Concelho de Águeda e não só. Eu devo dizer que tenho conhecimento desses problemas a existirem em extensões de saúde fora do Concelho de Águeda, quer dizer, e porquê? Porque também percebi e tive a oportunidade na conversa que tivemos, que eu tive nomeadamente com o Dr. Pedro, da ACES do Baixo Boga, que são orientações que eles têm da Direção-Geral de Saúde que também inibem, de certa forma, que alguns centros de saúde, e eu até diria praticamente eles todos, os inibe de trabalharem noutros moldes e trabalharem como nós gostávamos que trabalhassem, não é? Mas neste momento, fruto do momento que vivemos, eu compreendo a preocupação deles e a forma que eles têm e que estão a implementar no trabalho deles. Mas chegou agradado com a reunião? Pela minha parte, pela parte que me toca ao Centro de Saúde de Recardães, fiquei, devo dizer que fiquei. Tenho contingências no posto de saúde de Recardães, mas isso são contingências normais. E são contingências próprias de problemas normais. Quer dizer, eu não posso, nem eu, nem penso que ninguém, eu não posso impedir, quer dizer, uma médica de estar grávida, quer dizer, de ter tido um bebé, quer dizer, de estar de licença de parto. Portanto, eu não posso, quer dizer, eu não poderei fazer grande coisa no que diz respeito a isso, não é? O certo é que essa médica, e muito bem, tem o seu lugar lá, está vinculado à extensão de saúde de Recardães, e eu quero acreditar que ela que regressará a seu tempo, não só ela, como outros médicos, não é, que irão assegurar o normal funcionamento da extensão de saúde de Recardães. Onde a União de Freguesias já investiu este mandato
20 mil euros. Sim, exato. Eu, desde o início, que disse, nomeadamente ao Dr. Pedro, à SES do Baixo Voga, que nós, União de Freguesias, tudo iríamos fazer para preservar o bom espaço que temos. E tanto assim é que, a partir do momento que houve necessidade de reforçar todo o dispositivo de segurança do Centro de Saúde, da Extensão de Saúde de Recardens, nós fizemos com a colocação, nomeadamente, de acrílicos e outras medidas que foram necessárias. Nós, imediatamente, assim que nos chegou o pedido das pessoas que lá estão, nós fizemos imediatamente isso. Não é? Portanto, porque não pode ser de outra forma, eu não posso conceber as coisas de outra forma, se nós somos parceiros desde a primeira hora e queremos continuar a ser, temos que fazer isso, quer dizer, estar na primeira linha para fazer isso. Tem sido recorrente, ultimamente, um conjunto de descargas poluidoras na Pateira que banha também parte da sua freguesia, Espinhel, mais concretamente. Sim. Vê alguma solução para este problema ambiental? Olhe, a solução para esse problema ambiental vem um pouco no seguimento de todas os outros problemas ambientais que temos. Quando nós encontrarmos problema, ou solução, quando encontrarmos solução para todos os colchões que deixam junto aos contentores de lixo e toda a casta de imundície que deixam espalhada pela freguesia, nós também encontraremos solução para isso. Portanto, está-me a dizer que isso é um problema de consciência. É um problema de consciência. Repare. Atitude cívica das pessoas. É a atitude cívica das pessoas. Nós não podemos. É difícil, é uma situação muito difícil dizermos, nós vamos encontrar os culpados, e eu acho que se deve encontrar os culpados, e acho que se deve tomar medidas mais drásticas, com ações punitivas dos culpados. Só que, por sistema, todas essas situações, nós não conseguimos encontrar os culpados. E não conseguimos encontrar os culpados porquê? Porque a maioria das vezes os culpados são tão covardes que o fazem na calada da noite. Em dias que não pode haver fiscalização, nem nós conseguimos arranjar fiscalização para saber de onde é que veio. Portanto, quando esta cobardia chega a estes limites, é difícil. Não há coimas que funcionem nisto, porque nós não começamos por não conseguir identificar os culpados, não é? Quer dizer, quando nós não conseguimos identificar os culpados, sucedeu há tempos numas descargas desses tais monos e desses resíduos pela freguesia toda, em que eu fiz uma queixa ao SEPNA a propósito disso, e o SEPNA foi lá e indagou, não conseguiu chegar aos verdadeiros culpados. E porquê? Porque o que encontrou foi vestígios de documentos de uma suposta firma na Figueira da Foz, veja bem, na Figueira da Foz, que já tinha falido há 10 anos, por exemplo. E que eles disseram-nos, como é que nós conseguimos encontrar agora quem responda perante isto? Portanto, e são estas coisas que às vezes nos trazem aquele desânimo que você há pouco falou. É notório que a freguesia é muito rica, sobretudo ao nível cultural. O que é que tem feito pelo movimento cultural de Recardens e Espinhel? Olhe, as associações, como disse, da minha freguesia, agora é uma freguesia multifacetada, não é? Desde uma banda de música a grupo coral, a tantas outras coisas. De facto, nós temos uma freguesia que tem cerca de 15 ou 16 associações e é um movimento associativo multifacetado. Eu devo dizer que nós, e eu tenho, e o meu executivo tem primado,
por ajudar as associações, não só monetariamente, atribuindo alguns subsídios às associações, mas também concedendo-lhe outros tipos de benefícios, nomeadamente a nível de instalações, de arranjo de instalações, porque muitas vezes para nós, União de Freguesias, é bastante mais fácil e conseguimos dar uma resposta mais rápida e eficaz por essa via do que propriamente pela via do subsídio. E porquê? Porque pela via do subsídio nós nem sempre temos a disponibilidade financeira que gostávamos de ter, mas nós temos sempre um saco de cimento, temos sempre outras coisas que podem ajudar muitas vezes as associações a fazer uma pequena obra de reparação, ou às vezes uma grande obra de reparação. E nós temos isso em algumas associações da freguesia que têm sabido também elas aproveitarem, digamos, essa benesse que nós damos e essa forma de estar também a ajudar o movimento associativo. E os presentes que leva para os aniversários das associações são invariavelmente bonitos. Como é que têm sido as suas relações com o Executivo da Câmara Municipal de Águeda? Olha, as relações com o Executivo da Câmara Municipal de Águeda têm sido essencialmente relações institucionais que eu acho que se devem pautar pela cordialidade. E porquê? Porque eu, como disse no início da nossa conversa, eu vou fazer 60 anos. E sou do tempo em que as instituições e as pessoas que presidem as instituições me merecem respeito. Eu fui ensinado dessa forma. E sou do tempo, e o meu amigo certamente também o é, em que o Sr. Presidente da Câmara era uma pessoa que se via tratar com algum respeito, quer dizer, e algum decoro, quer dizer, não é? Penso eu que deve ser assim. E como tal, eu pauto por relações de cordialidade, quer dizer, nem pode ser de outra forma. Eu não posso estar na vida pública e política para confrontos, quer dizer, e estar a provocar, digamos, conflitualidade. Não sou, nem nunca serei pessoa para isso, não é? E como tal, as minhas relações com a Câmara Municipal serão sempre de cordialidade, quer dizer, quando assim é e nos respeitamos mutuamente, nós conseguimos fazer alguma coisa, em conjunto. Estamos num tempo novo, como é que Recardens e Espinhel têm lidado com a Covid-19? Olha, nós e o nosso Conselho, como sabe, não tem sido muito fustigado. Tem passado quase ao lado Tem passado quase ao lado da pandemia. É certo que os últimos dias têm-nos trazido alguns dissabores, mas eu penso que não passarão esperemos que não passem mesmo de pequenos dissabores, não é? Portanto, o nosso Conselho, e nomeadamente a freguesia de Recardens e Espinhel, tem passado um pouco à parte, digamos, de todas essas situações. Tanto quanto eu sei, tivemos alguns casos que estão confinados, estão circunscritos e que estão em resolução, quer dizer, nada de grave. Agora, temos a outra parte que esta pandemia trouxe e irá trazer, provavelmente ainda com muito mais gravidade, que é a parte económica e social de toda esta questão. Neste momento, ainda não há grandes problemas a registar na União de Freguesias de Recardens e Espinhel. Eu tenho estado a acompanhar, juntamente com duas IPSS da freguesia, que é o Centro Social e Paroquial de Recardens e o Arco-Íris, fizemos uma parceria entre as três instituições e irá-se juntar a curto prazo também uma associação ou duas da freguesia também, para, em conjunto, começarmos
a sinalizar e a identificar casos mais prementes e que necessitem de ajuda. Essa ajuda, nesta primeira fase, e essa identificação, tem estado a ser dada pelo Centro Social e Paroquial de Recardães e pelo Centro Social Arco-Íris, que já tiveram alguns casos, se bem que é como eu digo, poucos, de necessitarem de ajuda. Nós, nessa parceria que fizemos, tornámos público um apelo para que as pessoas não tenham vergonha de vir até nós. Não têm que ter. Muito bem. Disse desde o início que a proximidade era o grande objetivo do seu mandato, estar próximo das pessoas. Quais são os grandes sonhos até ao final do mandato? Olhe, eu tenho 3 ou 4 grandes objetivos, mas que eu não os posso concretizar como promessas, porque são objetivos que dependem de promessas. Ouça, não sei se me entendeu. É que os meus objetivos estão alicerçados, quer dizer, em promessas que eu tenho da Câmara Municipal de concretização de algumas obras. E essas obras, felizmente, algumas já estão no terreno, outras estão em vias de ir para o terreno, e, portanto, é isso que me deixa alguma satisfação e provavelmente essas minhas promessas irão se concretizar. Uma já está em andamento, outra irá entrar em obra dentro de dias e outras entrarão em obra ainda este ano, pelo que eu penso que vão ser concretizadas irão ser concretizadas até final deste mandato. E no abrir e fechar de olhos estamos a 1 ano e meio do final do mandato. O Presidente Manuel Campos está disponível para fazer um segundo mandato? Isto é aquela pergunta que vocês habitualmente fazem sempre, não é? Até porque estamos a caminhar para o final deste ciclo de 4 anos. Eu reparo, eu não me considero propriamente na reta final do meu mandato. Eu considero mais que estou de facto a meio do mandato. Porque isto dá para perceber, e isso foi uma coisa que eu percebi, que o primeiro ano, digamos, de um mandato autárquico, é tempo de programar, de pôr as coisas a funcionar, de dar impulso, digamos, para a concretização de alguns projetos e de alguns sonhos, como você disse. Não é? Quanto a isso, é muito cedo. Não quero, digo-lhe muito honestamente, não quero estar a comprometer-me com uma situação dessas. Até porque, como ele disse, no início não sei se foi no início da conversa, se foi quando estávamos, antes do início desta conversa, trocámos algumas impressões e eu disse-lhe que isto nem tudo são rosas, não é? Também tem alguns espinhos. E devo dizer que há espinhos que doem muito. E doem muito quando você percebe que não tem fundamento nem razão de ser. Dizia-me também, antes de iniciarmos a gravação, que um amigo lhe disse que as juntas de freguesia são, muitas vezes, o gato lá de casa. São. É verdade. É verdade porque há tempos um amigo meu fez-me essa afirmação e eu achei muita piada. E porquê? Porque ele, a determinada altura, estávamos a conversar precisamente sobre isto, sobre os dissabores que nós temos no dia-a-dia. E ele disse-me, olha, eu comparo as juntas de freguesia ao gato lá de casa. Isto é simples, não tem nada que saber. Eu, quando me zango com a minha mulher, zango-me com ela, ela dá um chapadão no filho e o filho dá um pontapé no gato. Isto, falando grosseiramente, tudo figurado, não é? Mas é um pouco assim. Mas, mesmo apesar disso, eu não desisto, nem desistirei de, como eu disse, de atender os meus fregueses às 11 horas da noite, quando eles me ligam a perguntar porque é que eu não cortei a erva à porta deles,
não desistirei disso. E estarei sempre presente, como tenho estado, tanto nos momentos agradáveis como nos momentos dolorosos. Presidente Manuel Campos, passaram 40 minutos desde o início da nossa conversa. Foi um gosto imenso tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Muitas felicidades para pessoais e autárquicas, que Recardães e Espinhel se afirmem de forma crescente no panorama concelhio e regional. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de conversarmos um bocadinho, das pessoas até perceberem um pouco o meu estado de espírito e a forma como eu encaro tudo isto. Muito obrigado e até Obrigado a breve. vocês. Obrigado. E por esta semana é tudo. Boa noite, até para a semana.